Olá pessoas, estamos de volta então no módulo 2 da disciplina de Farmacologia e Toxicologia, professor Diógenes. E nesse módulo 2 eu vou trazer de novo, ok, aquilo que você tem que ficar atento no seu estudo e na sua leitura aí do material que está com você, ok? Para não deixar escapar absolutamente nada, tá bom? Nós vamos falar nesse módulo 2 sobre os anti-inflamatórios, ok? Estamos falando principalmente dos anti-inflamatórios essenciais. Estou trazendo duas classes de anti-inflamatório para vocês, os mecanismos de ação, os efeitos adversos, ok? O resultado, o papel, a ação, tá? Que pode ocorrer em cada paciente e o que você tem que ficar atento no momento do estudo que você está desenvolvendo aí desse módulo, ok? Eu tenho que entender que anti-inflamatório são medicações que reduzem o quê? O quê, povo? Responde aí do outro lado. Reduz a inflamação. Só a inflamação? Não, reduz também a febre e a dor. Então, ele além de ser anti-inflamatório, ele também vai agir como antipirético e também vai agir como analgésico, tá? Ele vai atuar em um sistema de cascata, ok? Em uma via central para dar uma resposta inflamatória. Então eu tenho ali eles que são chamados de anti-inflamatórios esteroides, AIES, a sigla que você vai achar dentro do texto, também conhecidos como glicocorticoides, ok? E você também vai ter os anti-inflamatórios não esteroides, AINES. O S no final desse é maiúsculos, que são os mais comuns no dia a dia. E a gente vai estudar cada um deles para poder entender como é que eles vão interagir dentro de um processo inflamatório. Porque o que a gente tem que relembrar aqui, gente, e eu coloquei aí para vocês dentro do material que vocês estão estudando, tá? A inflamação, ela é uma resposta essencial. Ela é uma resposta protetora a uma lesão, seja ela um trauma, onde eu vou chamar exclusivamente de o quê? De inflamação, ou seja ela quando você está tendo o ataque de um micro-organismo, seja bactéria, um fungo, seja um vírus, seja um protozoário, e onde a gente vai ter a característica de uma infecção. Ela vai me apresentar, seja de um trauma, ou seja de uma infecção, os seus sinais cardinais: calor, rubor, inchaço, dor, até chegar à perda de função. Então a gente tem que lembrar, né, dessas características, para a gente entender por que os anti-inflamatórios são usados, quando eu uso o esteroide, quando eu uso não esteroide, ok? Eu tenho as minhas células mediadoras que vão disparar a cascata, digamos assim, do ácido araquidônico. A cascata é do ácido araquidônico através do quê? Da ação dos leucócitos, principalmente dos neutrófilos, que são os principais mediadores, e a partir daí todo o processo se desenvolve. E a inflamação é uma das causas, né, que me traz muitas condições de tratamento, tá? Em processos cruciais, principalmente dentro de planos de tratamento. Então, quando eu olho para o anti-inflamatório, eu tenho que entender como é que é essa cascata do ácido araquidônico, né, que é as famosas COX, COXS, ok? O ponto de partida para qualquer tipo de lesão tecidual é liberar esse ácido na membrana celular. Eu tenho esse ácido liberado, juntamente com ele eu vou ter duas enzimas, COX1, COX2. A COX1 é uma enzima que eu dito que ela é protetora, ajuda a manter a mucosa gástrica, ajuda a manter a função renal, mas já a COX2 é uma enzima que ela é induzida pela inflamação. E a resposta que ela vai ter, ou digamos assim, a resposta que ela vai desencadear, tá? Vai ser a produção da prostaglandina, que é uma das causadoras dos sinais inflamatórios, tá? E aí, a partir daí, dentro do texto, eu quero que você identifique que eu tenho anti-inflamatórios não esteroides, e esses não esteroides, eles vão começar justamente a agir aonde? O mecanismo de ação deles é justamente inibir a enzima COX, principalmente a COX2, bloqueando a síntese de quem?
da prostaglandina e aí barrando as causas da dor e da inflamação, ok? Eles não são seletivos, tá? Na maioria das vezes eles não são. Eu tenho alguns que são, tá? Então, existe, digamos assim, dentro dos não esteroides, aqueles que não são seletivos e aqueles que são o quê? Seletivos. Quando eu uso um que não é seletivo, ele pode tanto pegar o COX-1 e o COX-2 e inibir. Quando ele inibe, lembra que o COX-1 ele vai me trazer o quê? Proteção o quê? Proteção gástrica, ok? E ajuda a manter a função renal. A partir do momento que eu entro com uma medicação que não tem essa seletividade, eu tenho que avaliar muito bem o custo-benefício, tá? Do que pode acontecer comigo. Uma gastrite, ok? Uma alteração na função renal. Então, por isso que esse tipo de medicação não pode ser usado de maneira o quê? Indiscriminada. Ibuprofeno, diclofenaco, por exemplo, eles não são seletivos, tá? Então, são os mais comuns, são os mais usados e a gente precisa ter muita atenção, tá? Inclusive em entender qual o tipo de medicação que o nosso paciente está tomando, tá? Eu tenho efeitos adversos, tá? Que é o lado B da moeda que a gente está falando. Ulcerações, insuficiência renal. Então tem que ficar atento a esse lado B da moeda. Eu tenho que ficar atento ao quanto tempo o paciente está fazendo uso desse tipo de medicação. Porque quando eu mexo em questão renal, eu vou ter problemas com o quê? Com aumento de risco de eventos cardiovasculares, principalmente o quê? Infarto. Quando eu uso inibidores de uso muito prolongado, e principalmente quando ele é seletivo, ok? Da COX-2, esse risco ele aumenta muito. Então, na COX-1, tá? Eu vou ter os problemas de úlcera, gastrite, sangramento e problemas de insuficiência, ok? Renal. Na COX-2, eu vou ter problemas cardiovasculares, tá? Já os meus medicamentos ditos anti-inflamatórios esteroides, aí esse vem com força total, ok? Você vai ler aí, você vai observar que ele vem com força total. Ele é o mais potente e muito mais potente do que aqueles que não são esteroides. Eles agem dentro da célula inibindo a expressão genética da enzima COX, tá? E a ação terapêutica é muito potente e, ao mesmo tempo, além de anti-inflamatório, ele também, então, é um imunossupressor, ok? Tem que ter um cuidado quando vai utilizar. Tem que começar a utilizar com doses muito baixas e por períodos muito o quê? Curtos, tá bom? Existe aí o risco de alguns efeitos também colaterais, tá? Hiperglicemia, hiperlipidemia, tá? Síndrome de Cush, que é o ganho de peso, tá? Porque eu tenho o quê? Redistribuição de gordura com a utilização dele, eu tenho que ficar muito atento, então o esteroide faz você ganhar peso. Em parte musculoesquelética, questão da osteoporose e miopatia, fraqueza muscular. Osteoporose por quê? Porque ele vai interferir, ok, na captação de cálcio. A miopatia e a osteoporose induzidas por corticoides são condições que exigem adaptações, então a gente tem que ficar muito atento a isso daí. E ele vai mexer também um pouco com o teu sistema endócrino e com o teu sistema nervoso. Geralmente com o uso de corticoide, algumas pessoas elas ficam muito mais irritadas, muito mais agitadas, às vezes sem sono, ok? Então eu tenho que ter aqui muito cuidado, tá? A gente tem uma cultura, né, dentro do Brasil, que é a cultura de se automedicar. Isso é muito errado, porque os riscos eles são muito grandes. E o pior é que eles não são desconhecidos. E além desses riscos que eu coloquei, tem o risco principal também de o quê? De intoxicação. Tá? Tem que ter muito cuidado com medicação ao alcance de criança, medicação feita de forma desordenada, vamos colocar assim, ou seja, sem um acompanhamento médico. Tá? Então é muito importante porque eu tenho uma população aí vulnerável, principalmente crianças e idosos. Então a gente tem que ter o cuidado no uso
de forma indiscriminada. A gente precisa ter, na realidade, um uso muito controlado. Tá? O nosso papel é reconhecer e avaliar, tá? Toda hora olhando para o paciente que está tomando essa medicação, para que a gente possa compreender se está tendo algum tipo de efeito adverso. A gente tem que ter comunicação interprofissional, conversar com a equipe, médico, farmacêutico, biomédico, fisioterapeuta, enfermeiro, para a gente adequar as terapias que estão sendo disponibilizadas para esse paciente e ter o cuidado na observação, como a gente colocou, e o cuidado na avaliação de todo o processo, principalmente com o uso de medicações, ok? A gente precisa também orientar e conscientizar o nosso paciente desses riscos da automedicação, que a medicação ela tem que ser tomada, tá, através de o quê? De critérios que estão estabelecidos pelo seu médico, tá? E isso é muito importante, que o nosso paciente tome consciência e que principalmente o profissional tome consciência. O profissional que pode medicar hoje é o médico, né? E o farmacêutico. O enfermeiro também pode, tá bom? Fisioterapeuta só questões tópicas hoje. Então a gente tem que ter, digamos assim, a maturidade de entender aonde se encaixam as nossas atribuições e o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, ok? Então nesse segundo módulo é muito importante que você saiba entender e diferenciar os mecanismos de ação, ok? Os efeitos colaterais desses tipos de medicamentos, que são os anti-inflamatórios ditos não esteroides e os esteroides. Fugiu a palavra que eu fui buscar no roteiro, não vou mentir para vocês, tá bom? Até o próximo módulo, e a gente se vê no módulo 3.